Olá, todo mundo aqui ao vivo comigo, maravilhosos. Eu estou feliz porque eu estou aqui com você e fazendo o que eu mais amo, que é ensinar paisagismo. Paisagismo na raça, paisagismo de quem já trabalha com isso há muito tempo atrás, minha galera maravilhosa. Só faz 30 anos que eu sou paisagista. Só isso. Então, nós vamos começar falando sobre mim, um pouquinho. Vamos embora? Me chamo Celeste Moraes e nessa série de 3 videoaulas eu vou te mostrar como ensino paisagistas e aspirantes a paisagismo a faturar, a aprender a projetar paisagismo e faturar R$ 300 mil no ano. Eu falo R$ 300 mil no ano porque é o mínimo. Eu tenho certeza que você vai poder faturar muito mais do que eu. Isso aí, eu faturei 300K no ano, deixa eu te falar que foi em 2013. Entendeu? Faz tempo. Para você que não me conhece, e se você também não conhece a seriedade e reputação do meu trabalho, você pode estar achando que tudo isso é bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas olha meus cabelinhos brancos aqui, gente. Não está deixando eu mentir, tá? Dê uma olhada nesse vídeo de uma aluna que usou a minha metodologia. Como tempo máximo, fez a transição dos campos, regras, e escolheu espécies e a sombra bem organizados, como as de base mais baixas e os arbustos mais altos ao fundo. Os caminhos em lajes de pedra dão fluidez e convidam a passear no espaço. E o detalhe especial foi o spa, trazendo relaxamento para o jardim, mostrando que paisagismo não é somente plantas, é conexão entre o homem e a natureza. Hoje esse aluno já está faturando, né? Entendeu? Então, esse aluno já está faturando com paisagismo. Eu dei aula para esse rapaz, ele acompanhou, me acompanhou em algumas obras também, e ele aprendeu. Então, o bacana desse jardim, desculpa aí do bug, vou apresentar o vídeo de novo, ó. Esse aqui eu vou pausar e vou deixar esse. Então, vamos lá, ó. Você tá vendo, ó? Ele usou separadores de canteiro com o quê? Com régua de deck, do jeito que eu acho que fica muito legal, porque o canteiro era reto, não era orgânico, ele era reto. Ó, tá vendo? Então ele pôs separador, ele colocou planta de sombra, ele colocou casca de pinos no piso, ali onde tem os canteiros, para não ficar terra aparente. Tá vendo que simpático? E ele deu uma utilidade para esse espaço, ele vai trazer o usuário para o jardim. Imagina você tá num spa no meio do jardim, você entendeu? Então é isso que a gente tem que prestar muita atenção, viu, gente? Trazer o usuário para o jardim. Então você acabou de ver que é possível, mas antes de eu explicar como funciona esse método, eu acredito que é importantíssimo eu te contar como ele veio parar nas minhas mãos, é claro. Eu também era como você, insegura ou inseguro, com medo de errar, achando que precisava saber tudo. O nome de todas as plantas, as combinações, os programas de computador, cada detalhe técnico. Mas sentia pequena, muitas vezes eu me sentia pequena, inferior, principalmente inferior, né, gente? Quando a gente não sabe uma coisa, a gente se sente inferior, isso não é legal. Dizia sim para tudo que o cliente queria para não perder o serviço. Então, o cliente sempre tinha razão, sabe? Não é bem por aí, porque quando a gente tem autoridade, quando a gente manja de alguma coisa, a gente consegue fazer com que o cliente entenda certas coisas que ele acha que entende, ok? Me sentia travada, sempre achando que faltava algo. Como combinar as espécies, onde colocar cada coisa. E no fundo, o que eu mais queria era me sentir capaz, olhar um terreno e dizer: eu sei o que fazer aqui. Porque não tem uma coisa mais desesperadora do que você olhar um terreno enorme e falar: meu Deus, e agora? Não é mesmo? Tudo começou a mudar quando eu fui trabalhar no escritório de um arquiteto paisagista. Na realidade, ele não era arquiteto. O primeiro arquiteto paisagista era arquiteto e o segundo arquiteto paisagista era agrônomo. Por que arquiteto paisagista? Você não necessariamente precisa ser arquiteto.
Tudo é arquitetura. Existe o que é a arquitetura da música? Não existe? Para você fazer ser músico, você não precisa ser arquiteto, tá? Então, por isso que a gente fala arquitetura paisagística, porque existe uma arquitetura, existe uma composição, um começo, um meio e um fim, entendeu? Ali nesse, quando eu fui trabalhar com agrônomo, foi onde eu aprendi a trabalhar realmente com projeto. Eu era responsável pelo departamento de projetos e foi o maior presente da minha vida. Ali eu aprendi de verdade o que é fazer paisagismo. Entendi que antes de qualquer planta ser colocada na terra, existe algo muito maior por trás disso. Um projeto paisagístico bem orquestrado, onde cada detalhe tem uma função. E mais do que técnica, eu aprendi a lidar com pessoas, com clientes, com fornecedores e com a equipe. Né? A gente tem que ter muita paciência para trabalhar e jeito de lidar com cada pessoa. Não adianta a gente achar que a gente tem que lidar com uma pessoa sendo que ela está entendendo outra língua, né? Principalmente em obra. Né? Uma vez eu estava numa obra e virei para um rapaz e falei assim: ó, isso aqui é paralelo a isso. A hora que eu cheguei na obra, estava tudo errado. Por quê? Ele não sabia o que queria dizer paralelo, entendeu? Então a gente acha, às vezes, que são coisas muito simples, muito básicas, mas as pessoas às vezes não sabem o que a gente está falando. Então a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, do cliente, do profissional e da mão de obra e do fornecedor. E temos que ter sim nossa postura perante a essas três tipos de pessoas, ok? Foi aí que veio o meu maior aprendizado, saber entender o cliente, reconhecer quando ele tem razão e ao mesmo tempo saber dizer não com autoridade, porque isso não é ser grosseiro, é ser parceiro. Lidar com o pessoal da obra, com os rapazes do jardim, me ensinou muito na prática. E isso é fundamental para desenvolver a visão de como as coisas realmente são feitas. Assim que em 2004 eu abri minha própria empresa de arquitetura paisagística. Eu participei de mostras, de revistas, fui convidada para eventos onde você faz muito contato social, atendi clientes muito legais e incríveis, ganhei prêmios e cheguei a faturar mais de R$ 300.000 no ano. Bem mais, tá bom? Mas eu deixei 300 aqui para você ver que não é fácil. Não é difícil, não é impossível. Vai depender muito de você também, se você vai aplicar o passo a passo, beleza? Fui me tornando cada vez mais íntegra à natureza. Já dominava a técnica, mas foi nesse processo que eu descobri o verdadeiro segredo: compreender o espaço como um organismo vivo, que respira, sente e se transforma junto de quem habita. E foi aí que nasceu o meu método natural, que eu chamo de projeto natural. É um processo que une técnica, emoção e propósito. E é esse olhar que eu quero te mostrar ao longo dessas 3 aulas. E o mais bonito foi ver que quando eu comecei a ensinar isso, os meus alunos também começaram a ter resultados reais. Com leveza, confiança e jardins que contam histórias. Eu acredito que o paisagismo é uma contribuição real para o planeta. Não é luxo, não é capricho estético. É uma forma de curar o espaço habitado, regenerar o solo, equilibrar o microclima e reconectar o ser humano com a natureza, ou seja, com ele mesmo. O erro é que durante muito tempo o mercado tratou o paisagismo como um acabamento bonito. Lógico que paisagismo é acabamento, mas não é só isso. Ele tem algo que vem depois, ele reconecta realmente porque nós fazemos parte da natureza. A verdade é que o paisagismo é o primeiro passo de um novo ciclo de consciência. E eu acredito muito que o paisagismo é uma profissão do futuro, porque nós percebemos que quando a gente está próximo do verde, quando a gente está próximo à natureza, a gente relaxa, não relaxa? Quando você mora longe do litoral, por exemplo, quais são as suas férias? Ir para a praia, não é? Por quê? Você está em contato direto com a natureza, você está no mar, naquela água salgada, você abre o olho, você vê montanha verde. E isso é muito bom, não é? Imagina se abrir a porta do seu quarto e dar de cara para um jardim verde. Cada jardim bem projetado é uma semente de transformação. E quanto mais profissionais criarem com propósito, mais pessoas serão tocadas, mais empregos serão gerados e mais o planeta vai te agradecer, é claro, né, gente? Por isso que eu digo que o paisagismo é a profissão realmente do futuro e o futuro começa agora, com você. Exatamente, com você.
O paisagismo é sim uma contribuição social, é um movimento de sustentabilidade e consciência estética. Olha que coisa maravilhosa. É um paisagista visionário, é aquele que entende que cada jardim é uma célula viva do planeta em equilíbrio. Existe a história do beija-flor. Tinha uma mata pegando fogo e o beija-flor, com o seu bico piquititi, ia lá na fontezinha, pegava água e jogava na mata. O que que ele estava fazendo? A parte dele. E eu acredito nisso, né? Essa é a minha maneira de contribuir, porque quanto eu for dessa para melhor, o que vai ficar não são os meus Verdade. jardins, mas as pessoas que eu transformei, né? Então isso é o mais importante na minha vida. Transformar pessoas, principalmente você que está aqui me assistindo, dedicando o seu tempo aqui comigo. Chega de conversa e vamos ao que viemos fazer aqui. O nosso cérebro é dividido em duas partes, uma que pensa e outra que sente. Quando a gente sente, é a emoção. A parte racional, ela analisa, ela calcula, ela busca uma lógica. Mas é a parte emocional que decide. E ela é que faz alguém se encantar por um jardim ou fechar um contrato sem pensar duas vezes. Por que que eu estou falando isso? Quando você vai apresentar um projeto paisagístico, você tem que trazer a emoção para o seu cliente. Você tem que fazer com que ele sinta aquele espaço. Imagina você explicando que nem aquele jardim que o menino acabou de fazer, meu aluno. Ele trouxe um spa para o jardim. Ele tirou o spa de dentro de um monte de parede, que é o banheiro, com mármore importado, uma coisa fria, para o jardim. Imagina uma noite gostosa, uma noite estrelada, sei lá, tomando uma, fazendo massagem no teu corpo, vendo a lua, por exemplo. Alguns dias do ano dá para você fazer isso. Aguinha quente, gostosinho. Imagina com seu parceiro, então, tomando um vinho, lá, hein? Então, isso é transmitir emoção. E quando você traz essa emoção para o seu cliente, minha filha, ele não quer saber nem que planta que você vai colocar. Ele quer aquele espaço para ele. Quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, para um lugar que você nunca foi, você compra a passagem, você vê fotos do lugar, você se sente no lugar, você sente até o cheiro do lugar, os programas que você vai fazer naquele lugar, e você compra uma passagem para um hotel, para um lugar, você viu pelo papel. O que é aquilo? É pura emoção, entendeu? Exatamente isso que eu ensino no método natural, um processo que une técnica e emoção. Desculpa. Para transformar conhecimento em encantamento. Agora eu vou te mostrar como isso acontece na prática, passo a passo, através das 6 etapas do método natural. Número 1, anota aí, hein? Conexão com o lugar. Antes de projetar, você lê o espaço, observa o sol, o vento, o fluxo, sinta a energia, sinta mesmo. Antes de fazer um projeto, você pode ir várias vezes na casa do seu cliente, em vários horários do dia, em diferentes horários do dia, para dar uma sentida. Pensa bem, gente, porque trabalhar com ser vivo é maravilhoso, mas você tem que estar conectado ali com a parada, entendeu? Então, sinta o lugar, escuta o terreno. Às vezes tem até uma fonte ali, uma mina d'água, para você fazer o seu espelho d'água. Segundo, desenho da circulação e estrutura básica. Depois que você fez isso, quando você está com o projeto ali, a implantação, às vezes o cliente não tem o projeto de implantação da casa no terreno, ou às vezes a área não é muito grande, você tem que medir tudo, tá? Tem que ver o nível, altura, todas as dimensões que você tem lá, beleza? Fez isso, defina a circulação, junto com os equipamentos. Então, por exemplo, se for um espaço onde você vai criar uns equipamentos civis que eu falo, um deck, um pergolado, um espelho d'água, um redário, um local com frutífera, piscina, um, uma horta. Imaginou mais ou menos? Você vai locar isso em alguns lugares. Você vai fazer umas bolhas de locação, tá? Feitas as bolhas, você vai locar a circulação. Por onde o usuário vai circular para chegar nesses lugares?
ok? O jardim transmite sensações. Defina a circulação. Depois que você definiu a circulação, você vai definir o tipo do piso, beleza? Então, por exemplo, se o cliente às vezes tem numa varanda um porcelanato e ele quer colocar esse porcelanato também no jardim, você vai ter que fazer um contrapiso. Não tem problema nenhum. Eu acho muito legal você trabalhar no jardim ou com deck ou com pedras naturais, para você trabalhar o mais próximo possível da natureza. Mas às vezes o cliente quer essa transição. Não precisa trabalhar com um monte de piso de porcelanato no jardim para fazer os caminhos. Começa com porcelanato. Aí, de repente, esse caminho vai fazer uma curva para chegar em determinado lugar, você já muda o piso. Porque, obrigatoriamente, ele vai ter que perceber que o piso mudou e ele vai ter que parar ali. Vai. Aí ele vai observar o que está acontecendo em volta. Gente, é mágico, isso é sensacional. Tá bom? Defina os caminhos, defina os pisos. Número 3. Defina as plantas esculturais. Quais são as plantas esculturais, Celeste, querida? As árvores e as palmeiras. Então, você vai locar as árvores e as palmeiras estrategicamente. Como? Você tem vários tipos de palmeira, a gente tem uma infinidade de palmeiras. Nós temos até um livro, vou até dar um parênteses aqui. Esse livro é sensacional, tá? Palmeiras no Brasil. Tem palmeira que tem uma copa maior, que é a palmeira real, tem a palmeira imperial, que fica enorme, super comprida, tem as carpentárias, que elas têm uma copa pequenininha, você pode trabalhar um conjunto com elas, próximo à piscina, fazendo um trabalho de uma altura menor, uma maior. Então, você vai locar estrategicamente essas espécies. Celeste, não entendi como é assim estrategicamente. Vou te dar outra ideia. Faz de conta que você tem a varanda aqui. Eu estou dando exemplo de varanda, porque geralmente o jardim é uma continuação de uma varanda ou um acesso social, enfim. Faz de conta que você vai entrar no jardim. Marque esta entrada com duas palmeiras, por exemplo. Uma de cada lado. Marca isso. Ou então eu quero trabalhar com três aqui e mais três mais para lá fazendo um movimento de altura, mas eu quero também trabalhar com uma árvore. Então, você vai trabalhar com uma árvore um pouco mais distante. Por quê? Porque a árvore vai ter uma copa grande, ela vai te dar profundidade de campo. Você entendeu? Então, a hora que você entrar no jardim, você vai ter o verde lá no alto, que é a árvore, depois você vai ter os arbustos aqui, que a gente já vai chegar lá. Mais ou menos é isso a estrutura do seu jardim. Depois você vai entrar com toda essa história que eu já falei para vocês, que é a distribuição das funções de experiência e experiências, desculpa. Piscina, horta, fogueira, ducha, pergolado. Fogueira é aquele fogo de chão bacaninha que a gente faz, é um lenheiro, uma fogueirinha gostosa. Cada elemento deve ter uma intenção emocional, olha lá, tá vendo? Descanso, encontro familiar, de cura, né? Então, de repente, você tem um pergolado com deck, e ao lado desse pergolado com esse deck, você tem o quê? Um canteiro de lavandas, perfume maravilhoso. Passa a mão na lavanda, vem aquele perfume. Gente, é sensacional. É sensacional. Tá bom? Definido isso, que são as bolhas, os caminhos e as partes estruturais, que são as árvores e as palmeiras, nós entramos com os arbustos. Exatamente. Os arbustos de 1 metro, 1,5 metro, 60 centímetros. Tem arbustos que a gente trabalha em canteiros. Tem arbustos que a gente trabalha rente a muros. Tem arbustos que a gente trabalha solto entre o caminho. Então, faz de conta que você está com o caminho aqui, você tem um arbusto aqui. Vamos falar uma moreia, que eu acho que todo mundo conhece a moreia. A moreia parece um capim, tá? Tem uma florzinha branca ou tem a florzinha amarela também. E ela é extremamente rústica e uma graça. Tá sempre florida. Então, pensa na moreia. Faz de conta que você está no caminho aqui. Faz de conta que o caminho é reto. Aí você tem uma moreia aqui, outra ali, outra aqui, outra do lado de lá do caminho. Entendeu? Você faz esse movimento com as espécies. Você não vai pôr uma moreia aqui, um buchinho lá, uma estrelinha lá. Não. Tenta trabalhar com as composições, porque o que que acontece? A composição do jardim, ela tem que ter harmonia. Então, se você trabalhar com muitas espécies soltas assim, você fica perdido, né? Que mesma coisa que você entrar numa sala, você tem uma mesa de uma altura, aí você tem uma mesa mais baixinha, aí você tem uma mesa mais baixinha com um banco alto.
Mais ou menos isso é uma composição, tá? Então você sente isso. Dá uma sentida. Imagina, mas eu gosto de trabalhar com várias espécies. Tudo bem, faz uma experiência, né? Trabalha com várias espécies, vai no mercado de flores aí da sua cidade, vai pesquisar, coloca uma do lado da outra, dá uma sentida, vê como é que fica. Se você colocar da mesma espécie várias juntas assim, talvez fique mais legal. Você entendeu? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá bom? Aí depois de tudo isso, a gente precisa marcar o quê? Os canteiros. Deixa eu ver aqui. Escolhemos espécies por função: sombra, aroma, flor, textura, volume. E criamos canteiros com conceito e harmonia, sem mistura excessiva. Aqui entra o olhar do artista, equilíbrio entre unidade e contraste. Depois que a gente pôs no projeto, tá? Nós estamos falando tudo no nível de projeto, mas na hora da execução a sequência também é a mesma, tá bom? Aí você vai marcar o quê? Os seus canteiros. Se você quer um canteiro orgânico, se você quer um canteiro reto. Como assim canteiro? Canteiro, geralmente, é o lugar que você coloca plantas pequenininhas sem ser grama. Pode ser assim? Combinado? Então vamos lá. Então eu tenho um caminho aqui, aí eu vou vir com um canteiro que faz uma bola aqui, tem um caminho aqui, o canteiro continua para lá. Então o canteiro também tem um movimento, entendeu? Ou eu quero só canteiros retos, não tem problema, você pode fazer com canteiros quadrados. Só que o canteiro, ele transita pelo jardim, você entendeu? Ele não tem um quadradinho aqui sozinho, aí depois um quadradinho lá, não. Você pode fazer um quadradão que vem para cá, emenda com o outro, você entendeu? Que nem um quadro, que nem uma obra de arte. A coisa, ela vai se emendando, ela não funciona sozinha. Tá bom? Eu vou mostrar alguma coisa para vocês no projeto para vocês também entenderem isso que eu estou falando, tá bom? Apresentação e encantamento do cliente é a etapa da magia. É onde você traduz o projeto em uma narrativa visual, com croquis, pranchas e palavras que fazem o cliente sentir o jardim antes de existir. É aqui que você aprende a vender o intangível. Emoção, propósito e pertencimento. Tá dando para entender mais ou menos, gente? Qualquer coisa vocês deixam aqui a mensagem que a gente vai responder na sequência, ok? Agora que você já entendeu as 6 etapas do meu método, eu quero te mostrar como tudo isso acontece na prática. Porque teoria sem ver o resultado real não tem magia. E o paisagismo é sobre isso, ver a transformação acontecer diante dos nossos olhos. E eu vou te mostrar 2 projetos meus desde o começo, como o espaço era antes e o projeto no papel e o resultado final já implantado, beleza? Então preste atenção nos detalhes, nas escolhas das espécies de materiais, nas texturas e vamos lá. Esse projeto é um projeto que eu vou apresentar para vocês, que ele foi feito no Alphaville, em Campinas, em agosto de 2005, foi elaborado o projeto e a execução foi feita em abril de 2006. O valor do projeto, há 20 anos atrás, R$ 2.200, e o valor da obra, R$ 28.000 e 300. Ó, até anotei aqui. Considerando a inflação de 200% que a gente teve em 20 anos, esse projeto teria um valor de 6.600 e o valor da obra, uns R$ 80.000, por aí. Eu vou pegar o projeto, não esse, eu vou pegar ele em uma outra folha. Imagina o seguinte, ó. A casa tá aqui, ó. Essa parte branca é a casa, garagem, rua. Esse terreno deve ter uns 2.800 metros quadrados, ok, gente? Então vamos lá. Essa parte aqui são degraus. Nunca faça acesso para sua área com rampa, tá? A rampa é somente para onde vai ter carro. Aonde é acesso social de pedestre, degrau, espelho, patamar. Espelho, patamar, espelho, patamar. E o espelho você vai fazer meio inclinadinho de grama, beleza? Nunca faça acesso social com rampa. Isso não fica legal, não fica charmoso e não emociona, beleza? Então vamos apresentar aqui o projeto para vocês, ó. Aqui no acesso social, olha que interessante que a gente criou aqui, ó. Uma palmeira, duas, três, tá meio apagadinho. Eu pus 3 palmeiras aqui, ó, grandes, palmeiras de leque. Ó, então ela vem aqui, ela
Tá vendo? Ela tem um movimento. Aqui, por sua vez, vou apagar. Tuque. Eu coloquei umas plantas com combina muito com pedra. Essas partes marrom são pedras. Eu trabalhei com a cica. A cica, ela parece uma palmeira pequenininha, ó. Ela tem um trabalho legal, ó. Tá vendo? Ela é solta no gramado. Mais uma aqui, tá vendo? Então você tem o quê? Outro movimento aqui. E eu gosto muito de trabalhar com números ímpares, tá bom? Que eu acho que dá um efeito super bacana no paisagismo. Aí, aqui, ó, tá vendo? Não tem canteiro nenhum nesse caminho. Eu só trabalhei com plantas soltas no gramado. São plantas esculturais. Por exemplo, aqui, ó, você vai ter outras plantinhas. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui você vai ter talvez o buchinho, que é uma planta também escultural, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Também existe, ó, um movimento. Podia ter mais um aqui do lado. Tá vendo? Então você trabalha com as plantas em movimento, tá bom? Deixa eu apagar aqui e vamos para cima. Aí aqui na piscina. A piscina está num nível mais alto, tá bom? Aqui, ó, a gente tinha a parte da churrasqueira. Então, eu criei um deck aqui de sombra com pergolado e um deck aqui de uma área de sol, que você pode pôr espreguiçadeiras. Então, você faz o quê? Uma continuidade no ambiente com o deck. Aqui a gente trabalhou com caminhos de lajes de pedras para ter essa circulação. E olha que top esse canteirinho aqui, ó. Ele também tem um desenho e tudo com a mesma espécie que eu acho que a gente trabalhou com o quê? Com a bulbine. Tá vendo? Então, o jardim, ele transita pelo caminho. Não precisa parar e vir, tá? Então, as palmeiras aqui também, desculpa, eu trabalhei com uma aqui, duas, três, quatro, cinco, seis e uma aqui embaixo. Tá vendo? Ó, ela faz também essa transição, ok? Ela movimenta, ela tem um movimento. Essa parte aqui eu tinha um muro, então a gente resolveu trabalhar com plantas mais altas, que é a Salix piramidalis, ela vai te dar uma altura aí de uns 8 metros, porque aqui tinha vizinho e também tinha um muro muito alto. Desculpa. Aqui é o acesso social da casa. A hora que você chega na garagem, aqui a gente fez uma horta, e aqui, olha que interessante, também trabalhamos com plantas esculturais e estruturais, com a dracena indivisa, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui em cima. Aqui, dois ipês amarelos, que o ipê amarelo, ele também vai proteger desse o visual, porque aqui tinha um muro muito alto. Aqui, por sua vez, trabalhamos com frutíferas, por quê? Porque eu tenho um muro alto e aqui é legal, uma área grande. Então, o que que a gente fez? A gente trabalhou com dois pisos para a pessoa poder sentar, saborear uma fruta, curtir esse pátio fica mais acima que isso, a escadinha aqui. Caminho de lajes, ó, caminho chega aqui, caminho circulando, canteiro entre o piso, fazendo uma meia-lua aqui, uma meia-lua aqui, uma meia-lua aqui. Aqui tinha um mamuro. Vamos trabalhar então com plantas que atraem beija-flor. Que bacana. Caminho aqui, ó. Aqui é um jardim sensorial. Como assim sensorial? Trabalhamos com a gardênia jasminoide, que tem um perfume delicioso. Escadarias, chega nesse pátio mais baixo, que está no nível da sala de jantar. Então a gente trabalhou, a gente desenhou o tipo de piso com ladrilho hidráulico, tijolete e vasos com uma palmeira muito top, muito escultural. Por que vaso? Porque eu quis dar um charme a mais nessa área, porque querendo ou não, tá quase dentro da casa. Então a gente tem essa transição legal. E aqui a gente resolveu trabalhar com o quê? Com o redário. Olha que bacaninho, ó. Isso aqui são redes e aqui atrás um jardim tropical com alpíneas purpuratas. Sempre quando você fizer um separador de canteiro aqui, termine ele com pedras, ok, gente? Então essa é a apresentação do nosso projeto. Então agora a gente vai para a parte das fotos de como ele ficou. Projeto visto, projeto explicado. Olha aqui que bonito! Olha que bonito! Depois eu digo que tá tudo bonito.
Como era e como ficou? Olha a piscina. Lembra que eu falei que ela ficava acima? Olha aqui a rampa subindo, beleza? Piscina em forma de feijão orgânica. E olha lá, caminho de lajes, rejunte de grama. Ó, buchinho solto no gramado, palmeiras. Pergolado com deck, esqueci de falar. Tá aqui, ó. Pergolado, planta pendente. Pergolado é muito legal, você tem que trabalhar com plantas pendentes, tá? Não trabalha muito com primavera, porque a primavera, além dela ter muito espinho, ela cresce para cima, fica meio desgalhada. Então, sempre pense em trabalhar com plantas que pentem. Tem várias delas. Nesse caso, a gente trabalhou com sapatinho de judia. Olha aquela planta que eu falei alta, que é a Salix piramidalis, tá vendo? Ela vai fazer um renque aqui no fundo. Aqui a floreira, trabalhamos com algumas plantas de sol. Por ser floreira, eu preferi trabalhar com uma planta um pouco mais rústica, por causa de molhar, essa coisa toda. Aqui, ó, sapatinho, tá ok? Como era, como ficou. Aqui que eu falei para vocês também da parte da churrasqueira, bancos, ó, o deck, que legal, tá vendo, ó? Então, aqui eu não quis trabalhar com lajes e grama, eu quis trabalhar com uma coisa mais uniforme, para não ter o problema de pôr cadeira, às vezes fica ruim, né? Aqui que eu falei, ó, para a parte do spa da piscina. Aqui como era também, né? Então essa parede aqui, esse pedaço aqui, que se trabalha com umas plantas esculturais. E aqui a parte do sol, tá vendo que top, ó? Tem até um ombrelone aqui para fazer uma sombrinha, né? Aqui o pergolado, aqui a mesinha. A palmeira, ó, ela trabalha, deixa eu ver se aqui dá para ver. Aqui, ó, a palmeira, ela trabalha dentro do deck, tá? Você faz um buraco no deck e põe a palmeira, ó. Tá vendo? Isso fica muito legal. Aqui aquela parte lá de trás, aqui atrás ainda as frutíferas não estavam muito grandes, mas é aquele espaço. Então aqui a frutífera, aqui a floreira que eu te falei, e aqui as esculturais, ó, uma, duas, tá vendo que legal? Aqui na piscina, ó, se você reparar, ó, as palmeiras, tá vendo? Então você trabalha com elas meio que organicamente, uma, duas, três, né? Aqui tem outra, ó, quatro, aqui atrás tem mais uma, cinco. E eu gosto muito de trabalhar com número ímpar, tá bom? Deixa eu só ver o negócio aqui, os buchinhos. Os buchinhos também, olha que interessante, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, deve ter mais um pra cá. Tá vendo? Ó, ele faz essa transição de um lado para o outro. Aqui dá para ver bem, ó, tá? Bem clean, bem basicão. Aqui a gente tem a barléria, que dá uma flor roxinha. Aqui a gente trabalhou com casquinha de pinos e aqui a gente tem as dracenas também marcando, ó, uma aqui, uma mais em cima, tá vendo? Ó, você faz um trabalho na vertical, né? Aqui é aquela parte que eu falei para vocês do piso com os vasos que dá para a área da sala de jantar. Esse piso nós desenhamos. Então, a nossa função também de paisagista é desenhar piso, a gente pode desenhar banco, a gente pode desenhar o que a gente quiser para áreas externas, tá bom? E aqui é aquela parte que eu falei que era mais alto e mais baixo. Então, aqui é mais baixo, que é esse pátio. E aí a gente fez escadas com lajes de pedra chegando aqui. Tá vendo? Lembra que eu falei que tinha uma floreira lá também no projeto, né? E aqui esses vasos com essa palmeira carandá, se não me engano é o nome dela. Ela é uma palmeira de áreas de charca, ela gosta muito de água. Tanto é que a gente colocou aqui, não dá para ver, mas existe irrigação em cada vaso. Aqui a parte lá de trás, que eu falei para vocês, que a gente fez uns pátiozinhos para querer sentar e tal. Aqui é o acesso social, que é aquela parte mais escura, mais sombreada. E aqui é aquela área que eu te falei também, que sai da casa, vem para esse pátiozinho e subia lá para o pomar. Aqui também a mesma história, né? Ó, tá vendo? Laje de pedra fica muito top. Aí que a gente trabalhou com umas dracenas arbóreas, ó, uma, duas, três. Ela vai crescer e vai dar uma equilibrada nesse pé direito, tá bom? Porque a parte de plantas altas é legal para acomodar a casa no terreno. Aqui a mesma coisa, a mureta aqui, a gente revestiu com a canjiquinha, que fica muito charmoso. Pedra também, ó, as frutíferas pequenininhas, ó, o muro lá de trás, ó. Então, o que que vai acontecer? Os ipês estão ali, não dá pra gente ver, vão dar uma escondida nesse muro. E aqui a gente também plantou era de inverno.
Então, estamos chegando ao fim dessa aula, mas antes de você ir, eu quero te relembrar de tudo que vivemos aqui hoje, porque é tanta informação que às vezes a gente não percebe o quanto já evoluiu. Então, chegamos ao fim da nossa primeira aula. O projeto natural, hoje você entendeu que o paisagismo vai muito além das plantas. É sobre orquestrar espaços, propósitos e emoções. Eu te mostrei as 6 etapas do meu método. Primeiro, você sente o terreno, define as áreas de estar do seu trabalho, do seu projeto, circulação, plantas de alto porte, arbustos, canteiros. Beleza? E como um bom projeto muda tudo. Muda o ambiente, muda a percepção do cliente e muda a vida do nossa vida profissional. E o que eu mais quero que você não é que saiba desenhar perfeitamente, é que ganhe autoridade, se posicione com confiança e entenda o valor do seu olhar como paisagista. Agora, e se eu te dissesse que mesmo sem saber desenhar, você já pode começar a atuar e faturar com paisagista? Você vai acreditar? Na próxima aula, eu vou te mostrar como isso é possível. Com alguns alunos começaram e ter retorno mesmo antes de entregar um projeto no papel. Você vai descobrir novas formas de trabalhar, novas oportunidades dentro da profissão. E o caminho que transforma é, e o caminho para transformar o que você ama, o contato com a natureza em uma profissão de verdade, sólida e rentável. E não se esqueça de passar lá na comunidade e me contar qual foi o seu maior insight que você teve nessa aula. Que mais marcou para você? Eu quero saber e eu vou mesmo ler e eu mesma que vou responder. Eu te vejo amanhã na nossa segunda aula, onde você vai enxergar o paisagismo de um jeito que talvez ninguém nunca te mostrou. Até amanhã. Namastê.